Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor, dando continuidade agora aos ativos que eu tenho em carteira, analisando principalmente o relatório gerencial que saiu agora do mês de agosto, tá bom? Mais fresquinho aí para vocês. E agora com o PLCR11, um fundo que investe prioritariamente em CRIs, fundo de papel, que tem pago um bom dividendo e ainda se encontra com desconto bem razoável na minha opinião, tá bom? Antes de tecer comentários, a gente já sabe a dinâmica do vídeo, é bem rápido, bem sucinto, bem direto ao ponto, não fico enrolando. E eu peço, por gentileza, dê o seu like, também ative o sininho e se inscreva no canal para fortalecer. Então, sem enrolação, vamos lá. É o PLCR11, um fundo não tão conhecido, mas que eu tenho orgulho de ter em carteira, tá bom? Não é nenhum tipo de recomendação, mas olha só, dividend yield quase beirando 1% e ninguém fala desse fundo, 85 já tem pago há um bom tempo, ainda o patrimônio líquido pequeno, que eu até gosto, porque não fica fazendo tantas emissões, e principalmente quando às vezes fundos grandes, em mais de 1 bilhão em gestão, fica fazendo emissões nocivas ao investidor. E o valor da patrimonial da cota batendo aí R$ 95. Então vamos ver aqui uns detalhes, a gente vai ver ainda o relatório gerencial bem sucintamente, só as partes mais importantes, tá bom? A gente tem a composição de carteira e é bem atualizada, mês 8 de 2021, então isso aqui é bacana, 10% do ativo indexado pela Selic, que tem a tendência de alta, já foi anunciado, e pode ser que beire aí os 8% ao ano, Selic 7% e no CDI, quer dizer, e 83% no IPCA também, que está já mais de 10% em 12 meses. Então, você vê que os indexadores são excelentes. Ele tem uma mescla, a maioria em IPCA, que vai render um pouco mais, e um pouquinho em CDI e Selic, que também vai render bem próximo ao IPCA. Essa é a projeção. Tem um número de cotistas ainda pequeno, 8 mil. Isso demonstra o quê? Que pouca gente conhece esse fundo PLCR11. E vocês estão vendo aqui, não é diquinha, mas eu vendo aqui no canal de prioridade os fundos que são mais adequados no momento. E não aqueles mais famosos que não vai colocar dinheiro às vezes no teu bolso e pode até fazer perder. Então você tem aqui esse canal de acumulação. É o primeiro canal de acumulação que nós temos na faixa de R$ 80 em 2020. Tá bom? Exclui esse aqui, esse evento exógeno que foi o da pandemia, então isso aqui a gente exclui, não vou nem considerar isso aqui, porque essa aqui foi uma bela de oportunidade. Vou considerar que o movimento aí de acumulação foi nos 80, R$ 82 e agora um novo momento de acumulação nos R$ 90. Então você viu que aqui daqui ele deu uma subida e a minha impressão é que ele vai tocar aqui nas partes mais inferiores, em torno de 89, 88 e depois prosseguir na sua pernada de alta, porque demora um certo tempo para a maturação da tese e o pessoal conhecer e ver que está valendo a pena, porque o pessoal vai naqueles dividendos de yield de 1,2, 1,3, mas a gente não investe desse jeito, a gente não investe com base só no dividend yield, a gente vê uma perspectiva futura de maneira mais holística e também a gente vê o PVP e quais são os ativos que eles estão em carteira. Então esse fundo ele não é high yield, ele é high grade, então ele tenta ter um portfólio mais diversificado e mais adequado. A gente vê aqui 8% de valorização e além dos dividendos que tem beirando mais de 10%. Então você tem aí quase 20% de valorização somando os dividendos e mais a valorização da cota, o que é excelente. Pô, qual é o tipo de renda variável que você vai ficar levando aí 20% tranquilamente aí em um ano? Não tem. Não tem renda fixa. Então, ou seja, não é a morte dos fundos imobiliários. Apenas você tem que saber escolher. Então você vê que a renda fixa está pagando um pouquinho mais de 10%. Então está bem tranquilo investir nesse fundo. Aqui a gente vê o movimento que ele pagava um pouco menos, não fica certinho o reloginho, mas ele varia de 80 a 85 centavos. E você vê que o dividend yield dele sempre se manteve aí nessa faixa de 90, 0,9. Então ele está bem adequado, não tem muitas mudanças bruscas. Então espera-se sim que ele vá tocar no máximo ali 89, R$ 90 e voltar à sua pernada de alta, ou seja, tem pouco downside com muito upside. Aqui algumas informações adicionais.
a gente vê que o PVP, que não tem naquele outro site, a gente vê que o PVP dele está extremamente atrativo, 0,94. Eu sei que tem fundos de outros setores com PVP 0,8, 0,7. Só que você tem que ver o seguinte, esse fundo é de papel atrelado à inflação e atrelado à Selic, que deve subir pelo menos nos próximos 12 meses, ainda mantendo esse patamar alto, o que dará o dividend yield muito adequado, não vai mudar muito o dividend yield. E você vê o dividend yield dele já constante nessa base de 0,91. Então, para mim, sim, vale muito a pena eu abrir mão de ter um dividend yield às vezes de 1,2, 1,1 com o risco do PVP mais esticado chegando a beirar 1,1 de PVP, melhor eu pegar um PVP de 0,94, ou seja, você tem aí no mínimo 6% de upside, mais os 10%, 16% no mínimo. Isso aí é a base. Então, o investimento sim faz muito sentido. Aqui a gente vê, já viu o comportamento da cotação. Eu queria chamar a atenção para esse patamar extremamente elevado de dividendos e constante. Você vê que não tem variação brusca. No 12 meses, como eu falei, mais de 10%. Isso aí é muito tranquilo. E se a gente vai ler agora o relatório bem, isso aqui que é bom. O dividend yield, como a cotação não tem não tem disparado, o dividend yield vem numa subida constante. Isso é muito bom para o cotista, e o valor patrimonial tem se mantido ao longo do tempo, tá bom? Uma leve queda aí de 1%, mas muito tranquilo. Agora vamos para o relatório gerencial e bem rápido, tá, pessoal? Não vou enrolar vocês não. Então, antes de tecer comentários, dê o seu like se você não deu no começo do vídeo, ajuda nesse canal a fortalecer e também tá espalhando para mais pessoas. Esse aqui é o relatório gerencial. Tenho vídeos mais detalhados desse relatório, então vou ser bem sucinto. 33 ativos na carteira. O que adianta também tem 70, 80 CRIs e se não está botando dinheiro no seu bolso? 85 centavos, como eu falei, a maioria IPCA, 4,2 anos do duration. Isso aqui é muito importante. Se você vê esses high yields, que está pagando 1,4, 1,3 de dividend yield, eu também tenho eles na carteira. Não sou maluco, não vou perder a oportunidade. Mas eu tenho uma diversificação. Um portfólio tem que ser diversificado. Por quê? Porque eu já estou bastante tempo aí no mundo dos FIIs. Então eu conheço mais ou menos o que vai acontecer futuramente com esses fundos high yield. Eu sei onde eu estou pisando. Você tem um duration, ou seja, a duração dos vencimentos dos CRIs em torno de 2,9, no máximo 3 anos. Aqui você tem 4,2 anos. Isso deixa o quê? Você deu uma tranquilidade na tese, porque você vai ter essa renda recorrente por mais tempo. E o spread médio? IPCA mais 6, que é muito mais do que Tesouro Direto, e CDI mais 4. Ou seja, o IPCA está beirando 10, 10 mais 6, 16. CDI deve terminar o ano em 8, 8 mais 4, 12. Ou seja, você tem mais de 10% de rendimento tranquilo. Claro que você tem que tirar aí o spread do caso da taxa de administração. Então você não tem tanto isso aí, não vai ter 14% de dividend yield. Provavelmente algo em torno de 12%, tá bom? Aqui tem os movimentos, depois se vocês quiserem ler com calma o relatório, mas ele fala alguns movimentos que fez no mês de agosto. O volume e a negociação não tem mudado muito. Aqui eu chamo a atenção que ele fez alguns movimentos de ganho de capital. Só que ele não repassou, porque nas outras vezes que ele teve um ganho de capital, aqui ó, no mês de maio, ele pagou 95 centavos. Então ele continuou pagando 85. Ele estava pagando 80, subiu para 85, que é o mesmo do mês de junho. Então você vê que ele formou um caixa pelo esse ganho de capital e ele não repassou ainda. Você vê aqui que nessa parte aqui ele teve em agosto um lucro líquido de 2 milhões e 117 e só distribuiu 1 milhão 792, quase mais de 400 mil ainda em caixa. Ou seja, esse 85 aí foi bem conservador. Provavelmente ele fez isso para manter esse patamar constante de 85 ao longo dos meses, o que daria um dividend yield muito bom. Ele está quase beirando R$90. Se você pegar aqui, ó, 85 dividido por 91, mas para ser mais exato, vai dar aí 11% ao ano, o que é excelente. 11,2 para ser mais preciso. Então tá excelente aí para mim, na minha opinião, tá muito tranquilo. Aqui você vê
os vencimentos do contrato, a maioria entre 2 e 5 anos, ou seja, mais de 2 anos, e aqui temos aqui entre 5 e 10 anos também. O IPCA mais 6 e CDI mais 4, como a gente falou, a maioria no IPCA. A situação aqui do tipo de securitizadora e diversificação da carteira, bem diversificada. Você vê também até na parte de securitizadora também aqui movimentos, você vê detalhes aí dos CRIs, tá bom? E aí você pode ver com detalhe, ver o LTV, ver vencimento, indexador, com mais detalhes, que não é o caso aqui nesse meu vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Peço o seu like também, a inscrição e até a próximo vídeo. Vou fazer uma série aí de vídeos de portfólio que eu tenho na carteira e lendo o relatório gerencial, apontando os principais aspectos e é o que bom, é o que você precisa saber. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.